Wagner Moura? Só fala muita bobagem, merece O que ele fala de bobagem? O que ele fala é sobre... Ele ficou fingindo que ele vivia sendo censurado pelo Marighella. Marighella foi exibido em todos os cinemas, entendeu? Ele vive com histeria de esquerda, uma coisa falando muita bobagem, é insuportável. Brasil, Brasil! Então, ele é um paradoxo ambulante. Quando eu o vi pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso pudesse ser possível. Um cineasta de direita. Pois é. Autor, diretor e roteirista. Foi roteirista aqui também? Deste filme maravilhoso, O Jardim das Aflições, em que ele retratou o cotidiano do Olavo de Carvalho. Tenho ao meu lado, com muito orgulho, Josias Teófilo! Josias, eu fiquei nervosa para fazer a sua apresentação, porque eu tenho um enorme respeito pela sua profissão. Enorme. E descobri que você tem outras formações. Você é jornalista, escritor, fotógrafo, cineasta e metido astrólogo também, né? Na astrologia eu sou amador, aí não conta. Entendi. A astrologia serve para as outras coisas, né? Porque, veja, nós estamos lidando com simbolismo. A fotografia lida com simbolismo. O cinema também. Né? Eu acho que todo artista deveria conhecer a astrologia. Eu acho que isso é fundamental para qualquer artista. Sabe que Goethe começa a autobiografia dele contando o mapa astral dele. Ah, é? É. Não sabia. Goethe, você vê. De Goethe eu conheço uma frase que marcou a minha adolescência. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. É a pura verdade, é isso aí mesmo. E ele tinha esse lado muito místico, muito profundo e um manancial de frases, né? O que tem de frase de Goethe que a gente usa para tudo. Eu mesmo fiz um filme com a epígrafe de Goethe, que é aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu, que é do Fausto. Você pode repetir mais devagar? É aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Ou seja, a herança é um processo ativo, né? Herdar, principalmente, os bens simbólicos, né? A cultura, a língua. Herdar a língua é um processo ativo. Né? Sim, claro. Tá, então falando de processo, vamos lá. Quem é você, assim? Você é do Pernambuco, você se formou primeiro em jornalismo, qual que é a sua história? Sim, eu comecei com jornalismo, fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, né, me formei em 2010, e foi na própria faculdade de jornalismo que eu fiz o meu primeiro curta, que se chama Quarteto Simbólico, que é sobre arquitetura, a obra de Delfim Amorim, um arquiteto modernista português que morou no Recife. Então foi a partir daí, eu fiz esse projeto de conclusão de curso e o filme foi exibido em muitos lugares e eu me empolguei em fazer filmes, né? Então quis continuar. Só que demorou para eu fazer outro filme. E aí, em 2017, eu fui fazer O Jardim das Aflições. Não, mas calma, eu vou te interromper. Eu quero entender o seu DNA, de onde você veio. Porque eu já pesquisei e soube que o Teófilo do seu nome, por exemplo, é uma invenção sua, tem a ver com seu avô. Eu assimilei o nome do meu avô. Porque foi o seguinte, quando eu fiz jornalismo, primeiro que já tinha esse lado do jornalismo na família, tanto por parte do meu avô, que foi jornalista, foi cinegrafista, foi cineasta também, né, Pedro Teófilo, e também eu tenho um antepassado, que é o Manuel Figueiredo de Faria, que é meu sexto avô, que foi dono do Diário de Pernambuco, né, e ele foi jornalista também, um jornalista muito relevante naquela época, no Segundo Império, né, e aliás ele tinha um jornal conservador, que era o Diário de Pernambuco, um jornal conservador e monarquista. Então a sua ideologia, ela já vem de família? Eu não sei se veio de família, não. O que seu pai é vivo? Não, meu pai é falecido, meu pai não sei. Seu pai fez o que na vida? Meu pai trabalhava com turismo. Meu pai, não sei nem o que é que ele pensava naquela época. Bom, mas ele já morreu, quando ele morreu eu tinha 14 anos, né? Então não sei o pensamento político dele. A minha mãe, ela é de direita. E ela fez o que ou faz o que da vida? Ela tem uma loja de cosméticos. A minha mãe não tem. Você vê, mas essa é uma questão interessante que merece ser notada, que é o seguinte.
Isso eu falo no meu livro, O Cinema Sonhado. A conexão das pessoas é mais entre os avós e os netos, mais do que entre os filhos e os pais. Eu fui criada pela minha avó, então... Olha aí. E aquela foto grande ali em preto e branco é da minha avó. Tá vendo? Pois é. Então os avós, eles ficam... Porque a relação dos pais com os filhos é mais de oposição. Porque eles são tão próximos, né? Que o filho meio que se opõe ao pai. Então, eu gosto muito da minha mãe, a gente se dá super bem, mas assim, nós somos muito diferentes. Mas eu sou mais ligado aos meus avós, e não é à toa que eu tenho o nome dos dois avós. Meu avô era Josias Saraiva Monteiro e meu outro avô era Pedro Teófilo, e eu adotei o nome Josias Teófilo. Então, tem tudo a ver, né? E não é à toa que, eu gosto muito de Gilberto Freire, meu conterrâneo, e ele dedica a Casa Grande Senzala aos 4 avós. Isso é muito simbólico, porque observe, os 4 avós são o quê? Eles representam toda a genealogia. Verdade. Todos os antepassados são representados pelos avós. Então, e os antepassados, eles agem na nossa vida, né? As pessoas hoje na modernidade, elas juram que elas podem se livrar do passado. Ninguém pode se livrar do passado. O passado age sempre no homem. Esse é um dos temas dos meus filmes. Né? Você vê o Jardim das Aflições. Eu vi no Jardim das Aflições, o Olavo fala isso. Exatamente. Não, ele fala até de... Como que foi? Ele falou algo assim, que ele não tem saudade de quem morreu, porque quem morreu está presente, porque o que aconteceu continua, né? Exatamente, eu penso exatamente isso de Olavo. Eu não consigo falar de Olavo no passado. Olavo fazia, Olavo lia, eu só consigo falar do futuro. Eu não consigo conceber que ele morreu. Para mim, ele está lá na biblioteca dele, agindo, atuando, como ele sempre atuava. E as ideias de Olavo estão circulando de uma forma que é isso mesmo, a ideia é essa, ele não morreu. E os antepassados, eles realmente agem, eles vivem na nossa vida. As pessoas do passado, e isso também se relaciona até com a cidade. As fases da cidade, as camadas de uma cidade. Você vê São Paulo, você vê, tem aqui a cidade do Império, tem a cidade da República, por baixo tem a cidade barroca, a cidade colonial. Isso tudo são as camadas da nossa alma, elas se imprimem, são representadas pela cidade. Então o Recife ele é muito presente na minha vida. Né? Gilberto Freire dizia uma coisa bem interessante, ele dizia o seguinte: a relação do baiano é presente-presente. Então o baiano, ele vive sempre no presente. Ele diz, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos viver. A relação do paulista é presente e futuro. Então o paulista, as relações sociais que ele cria são a partir de projetos futuros. Se você vê paulistas, não, nós estamos fazendo um projeto tal, né, tal empresa que nós vamos realizar tal coisa. E a relação dos pernambucanos é passado-presente. Então, eu, por exemplo, tenho amigos que nossos bisavós eram amigos, entendeu? Então, a relação dos antepassados é muito forte para o pernambucano. E aí você me diga, o mineiro, você que é mineira, a relação do mineiro é presente, passado, presente ou presente, futuro? Aí você me diz. Eu acho que é presente, porque o mineiro é muito desconfiado. Ele tá com medo do talvez um futuro próximo, né? O tempo tem uma piada, vou fazer uma piada, gente, porque você tá vendo que ele é todo culto e não sei o que, erudito e tal. Vou fazer uma piada aqui, que eu vou contar uma que, enfim, não tem essa erudição, mas traduz a verdade. Quando o carioca quando você vai fazer negócio com o carioca pergunta, beleza, quanto eu vou levar? Quando você vai fazer negócio com o paulista fala, beleza, quanto nós vamos levar? Quando você vai fazer negócio com o mineiro fala, beleza, mas quanto que você vai levar nessa, hein? Porque o mineiro, ele morre de medo de ser passado para trás. E aí tem uma explicação interessante que tem a ver com a época do ouro. Que o paulista ia para Minas, para quê? Para roubar o ouro da gente, e a gente vivia com medo, né? Nós éramos desconfiados. E aí essa história de que o mineiro é contador de histórias vem daí, do fato de ele contar histórias para o paulista, para os forasteiros, para enganá-los. Fala assim, olha, vai lá que ele tem ouro e não sei o que e tal. Aí o cara ia, mas era mentira. E ao mesmo tempo, na hora que o paulista chegava, ele era todo desconfiado. Então, o mineiro é desconfiado e, ao mesmo tempo, contador de histórias para enganar os outros. Não, se é contador de história, então é passado presente, né? Pensando assim, a gente conta muito, uma marca muito... A gente é desconfiado, mas a gente conta muito. É uma preocupação com o futuro de ser passado para trás, mas a gente conta muita história.
Bom, tem que pensar. Não é tão fácil, não. A gente não é Gilberto Freire. Agora me diz uma coisa. Como foi essa influência do seu avô? Foi muito grande, porque, veja bem, eu vi as histórias do meu avô e pareciam histórias fantásticas, porque meu avô ele fez dois longa-metragens na final da década de 60 no Recife, né? Ele fez muitas coisas, não só isso. Ele criou a TV Gazeta de Maceió, ele foi diretor do departamento de cinema da TV Jornal do Comércio. O departamento de cinema era departamento de imagem naquela época, né? Mas o fato de ele ter feito os filmes parecia uma história meio mítica na família, né? E eu não sabia até que ponto era verdade, porque diziam que ele construiu uma caravela em tamanho real para as filmagens. E eu dizia, será que isso é verdade? Aí eu fui descobrir, eu achei até a planta da caravela. Ele, de fato, no bairro do Recife, né, ele criou um estúdio na Nacional Filmes do Brasil, fez uma caravela em tamanho real, encheu de água, contratou 150 índios, autênticos, trouxe os índios do interior de Pernambuco e filmou um filme. Infelizmente o filme se perdeu, né? Mas hoje eu não acho em canto nenhum, não se acha. Fantástico. Mas a história realmente é fascinante. Então eu comecei a pesquisar sobre meu avô e eu quis fazer um documentário sobre meu avô. Então, só que não tinha imagens, porque os filmes se perderam, a família não guardou muito bem. Então, eu terminei escrevendo um livro, que é o Cinema Sonhado, né? Aí eu fiz o livro, mas só que, por fazer o livro, eu já fui me aproximando cada vez mais do cinema, né? E aí eu herdei essa vocação do meu avô, e observe, meu avô era fotógrafo, cineasta também, jornalista também. E você queria mesmo fazer jornalismo ou, na verdade, você queria ir direto para o cinema e fez jornalismo por ser mais palpável? Olha, eu gosto de jornalismo. Jornalismo é uma atividade tanto, né? Por exemplo, eu tenho essa veia jornalística, assim, evidente. E, inclusive, eu acho que o meu cinema tem alguma coisa de jornalismo. Investigativo? Assim. Também. Eu tenho uns projetos até nesse sentido. Eu estou realizando agora projetos mais de caráter investigativo. E eu exerci jornalismo. Eu escrevi na revista Continente durante um bom tempo. Jornalismo, como um professor meu dizia, jornalismo é uma cachaçinha massa. Então, o jornalismo é ótimo. Agora, o cinema... ele é muito bom porque ele é uma coisa duradoura. O cinema, ele permanece, né? O cinema, ele dura. Então, o jornalismo é tudo muito rápido, né? Entendi. E aí, tá. Você fez faculdade de cinema? Então, eu fiz faculdade de jornalismo, porque não tinha naquela época faculdade de cinema, né? Tá. Aí mas naquela época você é muito novo, gente. Não, mas não tinha naquela época no Recife. Depois, quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo, foi criada a Faculdade de Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Mas eu não sou muito dessa... Na verdade, olha só, a minha opinião sobre faculdade é que faculdade é uma grande perda de tempo. A não ser que você queira... A minha foi. Eu só estava lá pelo título. Exato. A não ser que você queira ser médico, ou ser advogado, ou engenheiro, que é obrigatório, eu acho que faculdade é uma grande perda de tempo. Mas é bom para quando a gente vai preso, né? Pode ser. Pode ser isso aí. Deve ser, essa é a utilidade. Então, olha, a faculdade é uma perda imensa de tempo. Eu acho que foi uma grande perda de tempo na minha vida. Por mim, eu não tinha feito nada. Nunca refleti sobre isso. Comecei a refletir ao ver o Jardim das Aflições, quando o Olavo fala, quando o Pedro Bial questiona o Olavo sobre a formação dele. Não, e o caso do Olavo é muito interessante, porque ele não terminou nem a 8ª série. Ah, é? É inacreditável. O Olavo, ele não tem nem o ensino fundamental. Gente, como ele era lido, né? Muito menos. Ele leu tudo. A biblioteca dele hoje tem quase 15 mil volumes, né? Então, e ele lia assim toda hora. Ele era um leitor voraz. Eu vi isso toda hora. Ele estava aqui, por exemplo, eu estava aqui conversando com você. Se a conversa parou um minuto, ele começa a ler um livro. Então é uma coisa impressionante. Gente, que mente. E era 5 línguas, né, que ele lia. Então ele lia livro em alemão, em francês, em italiano, em inglês. Mas calma, eu vou chegar até ele. Eu estou interessada no momento na sua história. Tá, e aí como você não fez a faculdade? Não, eu fiz a faculdade de jornalismo. Não, a faculdade de cinema. Aí como que a pessoa se especializa em cinema como você se especializou? Fazendo? Eu acho que, na verdade, o segredo de fazer cinema é juntar com quem estava fazendo, né? No caso, eu grudei em quem fazia cinema no Recife, que era Kleber Mendonça Filho, que fez Bacurau, Aquários,
né? E aprendi muito com essas pessoas do cinema pernambucano. Então eu fui convivendo com eles, ajudando nos filmes e fotografando ao mesmo tempo. E aprendendo e frequentando festivais de cinema. Foi assim que eu aprendi. E eu acho que eu aprendi mais se eu tivesse feito uma faculdade de cinema. Porque faculdade no Brasil... Com certeza. Então, cinema... Na verdade, todas as artes são assim, né? O que é que todos os artistas, um aprende com o outro. Um artista do passado. Então, você é um jovem, você quer aprender, você vai atrás de uma pessoa mais velha. Sabe o que eu morro de vontade de fazer? E assim, eu encho a boca para falar que eu morro de vontade de fazer... Só que até hoje, não sei se pela pressa do dia a dia, por que motivo eu nunca nem procurei. Vamos supor, se eu ganhasse hoje na Mega Sena, não precisasse mais trabalhar. Ou, quer dizer, eu acho que eu nunca ficaria sem trabalhar, mas se eu fosse trabalhar muito menos, boa parte da minha vida seria dedicada a estudar o cinema. Eu queria ter, assim, aulas do tipo, às vezes você pode me indicar aqui, né, e para quem estiver assistindo, do tipo a história do cinema. Eu gostaria de estudar Bergman, Woody Allen, Polanski e tal. Existe isso? Eu acho que é melhor do que estudar você ver os filmes, refletir sobre eles e ir lendo a biografia dos cineastas. Eu faço isso muito, não só com cinema, mas com música, por exemplo. Agora eu estou ouvindo muito Bruckner, aí lá vou eu ler a biografia de Bruckner, então você aprende algo disso. Então ler a crítica, a história da crítica de cinema, refletir sobre os filmes. Mais do que pensar a história do cinema, é uma coisa meio ampla para se estudar de uma forma geral, entendeu? Uhum. Então você vai selecionar aquilo que lhe interessa, né? Você vai, por exemplo, você gosta de Woody Allen, você vai estudar o Woody Allen, você vai ver quais são as referências de Woody Allen. Aí você vai para as referências dele. O Bergman, que eu já li. Também, isso. Exatamente. Aí, as referências de Bergman, quem são? Aí você vai atrás. Então é assim, eu prefiro estudar as coisas informalmente, né? Eu acho que é melhor. E haja disciplina, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer tudo por paixão, entendeu? A gente gosta de uma coisa, a gente quer estudar aquilo e quer estudar as pessoas com quem ele aprendeu, com esse autor aprendeu, e aí você vai ampliando, daqui a pouco você viu o cinema inteiro. Entendi. E me conta uma coisa, uma outra curiosidade. Gente, eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada, porque é de fato uma coisa com a qual eu trabalharia mesmo. Eu amo o cinema. Como que é o processo de criação de um filme? Eu quero fazer um filme, tá? Primeiro é o roteiro, como que é? Olha, a estrutura regular que existe no cinema é o seguinte: você escreve uma ideia cinematográfica, que é uma página, né? Aí depois você escreve um argumento cinematográfico que tem até 10 páginas. E depois você escreve um roteiro. Agora, documentário não necessariamente tem roteiro, né? O Jardim das Aflições tinha, porque é um filme muito decupado, ou seja, um filme muito pensado desde o começo. Então, se você vê o roteiro do Jardim das Aflições, eu mostrei, já estava ali detalhado, porque eu fui para a casa do Olavo antes para ver como era a vida dele, e eu escrevi e detalhei. Então, uma coisa muito bem pensada, né? Que não é comum em documentário. Mas, em geral, o documentário você depende do que vai acontecer, né? Então, você escreve uma estrutura de roteiro e depois você faz um roteiro de montagem. Então, você captou lá, sei lá, digamos, você pode captar entre 20 e centenas de horas, né, para um documentário. Aí, no final, você vai decupar aquilo e vai fazer um roteiro de montagem. Você vai, um roteiro, o que é? Descrevendo o filme como você está vendo ele. Então, assim... Eu acho que não tem grandes mistérios, não, mas ao mesmo tempo é preciso uma certa prática, né? Então, então é aquilo que eu falei, ver sobre filmes. Você já viu Dirigindo no Escuro, do Woody Allen? Em que ele dirige um filme e ele tá com uma cegueira temporária? Não. Gente, você que dirige adoro, filme, sim. Você chora de rir. Eu tenho aqui, mas arranhou bom. O DVD. Ele fica nervoso, sim, por uma circunstância do filme, e tem uma cegueira temporária. E ele vai dirigindo o filme, só o agente dele sabe que ele tá cego. Então ele fica falando aqui, mas o povo tá aqui. E ele xingando o povo. E aí é muito interessante, vou te dar um spoiler, porque eu acho que você vai ver da mesma forma, que no fim o filme vira uma zona, mas só a Europa, porque tava uma zona, eles acham que era coisa de um gênio. Entendeu? O fato de ser incompreensível fez com que os europeus achassem
uma genialidade o filme dele. Mas, enfim, é bem assim, não é? Sim, porque sabe o que é? Tem uma diferença entre o cinema americano e o cinema europeu, o cinema mais autoral, né? Que o cinema americano, ele é muito... os filmes, eles são obras mais fechadas, mais redondas, né? Então você vê um filme, tudo aponta para um sentido, né? E os filmes europeus, eles são mais abertos, né? Então, o Woody Allen, ele tá no meio do caminho, né? Pois é, o que você acha dele? Eu adoro o Woody Allen, é excelente. E ele tá ficando cada vez melhor, porque o cinema contemporâneo tá ficando tão ruim. E ele tá fica vivo. Bom. Ele tá crescendo. E ele tem filmes muito bons. Tem ideias geniais, eu adoro. E é muito filme, né? Meu preferido é Desconstruindo Harry, já viu? Não, esse não. Porque pra você ver, eu gosto de um monte de filme de Woody Allen, você pode gostar de um monte também, e não ser nem os mesmos, porque ele fez tantos filmes. Então, pois é. São várias fases, né? Exatamente. E você tem um filme preferido, ou um diretor preferido? Olha, muda muito, né? Por exemplo, pode ser tanto O Inocente, de Luchino Visconti. Visconti era um cineasta... Que eu não conheço. Tanto, é italiano, ele era conde, né? Então ele é de uma tradição... Foi ele que descobriu Maria Callas, por exemplo. Tá. Então ele dirigia ópera, dirigia teatro, ele era uma figura assim... Ele era um príncipe, ele agia, atuava, como se você vê. E ele era um escorpiano muito profundo, né? Ele nasceu no Dia dos Mortos, 2 de novembro, né? E todos os filmes deles têm mortes muito dramáticas. Eu adoro Luchino Visconti. E O Inocente é o último filme que ele fez, e é o filme mais proustiano, né? Que ele fez. Então ele gostava muito de Proust, eu também gosto. Então pode ser esse, mas pode ser também Família Addams. Por exemplo, a gente falou aqui da influência dos antepassados, né? Tem uma cena no final da Família Addams que eu acho genial, que é quando eles conseguem trazer o irmão que estava perdido, né? Eles encontram e trazem ele para dentro de casa, etc., e reconhecem que é ele mesmo. Eles vão lá fazer a atividade que eles mais gostam, que é desenterrar os mortos no quintal. Que eles têm lá a tumba dos antepassados e eles ficam lá desenterrando os mortos. Esse é o trabalho da minha vida, desenterrar os mortos. Na verdade, esse é o trabalho que todo mundo devia fazer, porque a gente não consegue compreender a si mesmo sem compreender os antepassados. Ortega y Gasset dizia, a gente tem que tirar o sangue das nossas veias e colocar nas veias dos antepassados. É uma coisa meio macabra, mas é linda, né? Então, os antepassados, a gente tem que compreendê-los, a gente tem que compreender a vida dele, porque assim a gente está compreendendo os impulsos que existem dentro de nós. É verdade. Eles estão no questão de a gente acabar repetindo a história do pai, do avô. Exatamente. Então, os antepassados eles estão ali agindo, e inclusive tem um sentido astrológico nisso, né? Que Plutão é o quê? O inconsciente. O inconsciente é onde estão os antepassados, é lá que eles agem, né? Então, Plutão também é os antepassados na astrologia. Então, é uma coisa assim, tem um significado muito profundo. Agora, tem tantos filmes que, olha, por exemplo, tem O Mensageiro do Diabo, que é um filme de Charles Lawton, que é um ator de Hollywood que dirigiu um filme. Ele era um grande ator, ele fez Corcunda de Notre Dame, né? E ele era uma pessoa muito profunda, era um homossexual que nunca se revelou, porque não podia naquela época, né? E ele fez esse filme que é de uma sensibilidade tão grande, que eu vi esse filme e eu ficava tendo crise de choro semanas depois de tê-lo visto, entendeu? Eu chorei na hora e chorava depois. Qual que é seu signo? Virgem. Eu tenho muito planeta em terra, não combina com esse negócio de ficar chorando, não. Mas é porque esse filme... Não, mas eu não sou de chorar, não. Esse filme é que é impressionante. Aristóteles dizia, né? O objetivo de uma obra de arte é provocar uma funda impressão. Não é só uma impressão, é uma funda impressão. Que é objetivo maior do que esse? Me deixar chorando semana. Eu lembrava do filme e eu começava a chorar. E aquela cena do Jardim das Aflições, em que... Nossa, eu fiquei impactada com ela. Eu queria saber de que filme que é. Em que vocês estavam falando de sofrimento, aí o cara oferece a comida, um pão ou um biscoito para uma mulher, e a mulher pega o biscoito ou pão, não sei o que era, e começa a chorar e faz assim. É a Aurora de Murnau. Esse filme é um dos filmes que o Olavo mais gosta. Ele escreveu um texto muito extenso sobre esse filme, né? Esse filme é arquetípico e é um cinema mudo, né?
Então, esse filme, olha, é indispensável na história do cinema. Esse filme e ele expressa uma realidade psicológica. É um sujeito que é casado e ele começa a rejeitar a própria esposa e acaba arranjando um amante, né? E ele começa a desprezar a esposa. E aquela é a esposa ou é a amante? Aquela é a esposa. E aí ele acaba tentando assassinar a esposa. E depois ele se arrepende. E aí aquela cena é quando eles se reatam, né? Por incrível que pareça, apesar disso tudo. Essa história é incrível, é impressionante. E naquele momento em que ele entrega, é até bom, que o povo vai ficar muito curioso. Naquele momento em que ele entrega o pão para ela, ou o biscoito, não sei. Sim. O que está acontecendo exatamente? Eles estão se reatando, né? Exatamente quando eles estão Exatamente, Então, esse filme... Eu gosto muito também de ficar dialogando com a história do cinema, né? Você viu, nos 2 filmes eu faço isso. Intertextualidade. Exatamente. Principalmente com o cinema mudo, né? O cinema mudo tem essa forma tão impactante, porque como ele não tem o som, né? O que você não assistiria de jeito nenhum? Os Vingadores. Não tem nem perigo de eu ver isso, né? Porque as cores... Tem uma moda, uma coisa terrível, de colocar cada cena de uma cor diferente. De uma mesma cor, a cena inteira numa cor. Eu acho isso insuportável. E esse efeito, essa coisa de efeito sonoro toda hora, eu não consigo ver. Harry Potter também não consigo ver. Não. Na verdade é o seguinte... Star Wars eu detesto. Também. Aquele bicho falando, gente. O meu problema é o seguinte... eu não gosto de coisa excessivamente fantasiosa. Eu também. Eu gosto a fantasia. Você pode imaginar. Obra de arte é trabalho de imaginação. Só que imaginação é diferente de fantasia. Eu acho que você chega até um realismo fantástico, no máximo. Eu acho ficção. Não, veja bem, como eu falei, a arte é trabalho de imaginação. Você pode imaginar o máximo. Tudo que é possível de imaginar, isso cabe dentro da arte. Agora, tem coisas que são excessivamente inverossímeis, que não colam. Então você não consegue acreditar e aí não funciona. Aquele bicho do Star Wars falando. Isso é coisa para criança. É porque é o seguinte... não dá. Tem uma moda de pegar coisa para criança e os adultos começaram a gostar daquilo. E verem símbolos, e verem profundidade. Claro, toda obra de arte tem símbolo, mesmo para criança, mas continua sendo para criança. Se você está infantilizado... Isso diz muito sobre você. Infelizmente, eu não consigo ver Vingadores, eu não consigo ver O Senhor dos Anéis, eu não consigo, assim... Ai, que bom, gente, que eu me achava um ET. Eu me achava um ET. Ai, que legal. Vamos ao Olavo. De onde surgiu... Não sei o que veio antes, você foi aluno dele, você o admirava muito. De onde que veio essa ideia, obviamente você o admira, de fazer esse filme, esse documentário? Veja bem, eu conheci Olavo em 2008, né? Foi Daniela Gouveia, minha amiga lá do Recife, que me mostrou os DVDs da História Essencial da Filosofia de Olavo. Então eu comecei a ver as aulas dele de filosofia que estão nessa lista de DVDs, né? Das realizações. E eu comecei a achar muito interessante, aprender, gostar. E aí eu comecei a frequentar o site dele e eu adicionei ele no Orkut. É interessante isso, que a Nova Direita, ela nasceu no Orkut, né? Sim, eu venho do Orkut. Eu tinha Olavo no Orkut, então depois eu adicionei no Facebook. E aí eu cheguei a entrevistá-lo para a revista Continente, que eu escrevi, uma revista do Recife de jornalismo cultural. E a entrevista foi ótima e eles recusaram a entrevista. Você vê, o cara que viria a ser o ideólogo, o chamado ideólogo do presidente da República, uma figura importantíssima para o Brasil, a cultura brasileira. Então eles recusaram essa entrevista. Aí depois eu tive a ideia de fazer um filme sobre Olavo. Eu morava em Brasília e pensei que primeiro ia ser um curta. Eu disse, eu filmar Olavo, eu levo uma câmera, filmo lá. Mas aí depois o projeto foi crescendo e o Olavo foi muito receptivo, porque Wagner Carelli mandou um e-mail para ele. Wagner Carelli é uma figura muito importante porque ele colocou Olavo para escrever na imprensa. Então, inclusive, inspirado por Paulo Francis. Paulo Francis disse, coloque Olavo para escrever. Isso é na revista Bravo. Ele começou a escrever, depois na República. Então... Deixa eu te interromper numa coisa, que você falou Paulo Francis, e eu vou mostrar aqui uma ignorância minha.
Algumas pessoas já leram os meus textos e falaram que eu tenho uma escrita semelhante à do Paulo Francis. E eu nunca li nada do Paulo Francis, eu cheguei a procurar na internet, eu nunca achei. Enfim, como que era a escrita dele? É pessoal, tá, gente? Isso foi um excelente elogio para você, viu? Porque ele escreveu um dos melhores textos da língua portuguesa, era de Paulo Francis. Então, eu não sei caracterizá-lo muito bem, mas era um dos maiores escritas jornalísticas do Brasil, era Paulo Francis. Então agora eu estou bastante feliz, gente. Sim, eu preciso achar alguma coisa dele para ler, para eu entender, né, qual que é a semelhança exatamente, se é ironia, o que é, mas desculpe. Pois é, mas aí Wagner Carneiro mandou um e-mail para Olavo no final de 2014, dizendo: Olavo, eu conheci um cineasta, Josias Teófilo, do Recife, ele quer fazer um filme sobre você. Então você poderia, me diga o que você acha dessa ideia. Ele poderia ir visitá-los e preparar um roteiro. Ele disse, venha. No mesmo dia ele respondeu, venha. Ótimo. Aí nós conseguimos um crowdfunding já, o começo do crowdfunding do filme. O que é crowdfunding? Nós fizemos um financiamento coletivo, né? Ah, tá. Para o filme. Você já usou Lei Rouanet? Já usei. Não, eu usei o Lei do Audiovisual, que é a Lei Rouanet do cinema. Mas não, esse filme foi feito através de financiamento coletivo, né? Tá. Então, nós fomos lá e ele nos recebeu super bem. E foi maravilhoso. E eu vi as aulas dele, que ele dava aula... Você vê, eu não consigo falar. Ele dá aula todo sábado no curso essencial do COF, que é o curso online de filosofia, todo sábado. Então, ele... Realmente, era impressionante as aulas. Porque ele não deixava que a gente ficasse andando, se mexendo, nada. Era uma coisa, era um ritual, assim. Você sentava e o Olavo não preparava as aulas. Então, eu pensava que ele preparava, mas aí eu vi. Aí eu perguntei, Olavo, você não prepara as aulas? Ele disse, não. Eu disse, então você tem as aulas todas na cabeça? Ele disse, tenho. Eu disse, como é possível? Você tem 1000 aulas na cabeça? Ele disse, tenho. E como é possível? Ele disse, é só ter um interesse mortal pelo tema. Nossa, até arrepiei. Então, e ele tinha isso mesmo. Então, quando ele começava a falar, e ele podia dar aulas que duravam, antes chegavam a ter 8 horas as aulas. Depois foi baixando. Ainda no COF tem aulas de 3 horas. No final, como ele estava velhinho, tinha aula de meia hora. Mas as aulas eram excelentes. Era uma coisa assim, incrível. Você ficava assim, sentado na cadeira, vendo. Assim, aquela coisa. E ele tinha... O filho dele me falou uma coisa interessante, que é... Ele disse, a única coisa organizada da vida de Olavo era a biblioteca. Na biblioteca aconteciam as aulas. Então, aquele era o local sagrado da casa. E ali tinha aula. E a família inteira dele via aula. Então, o pessoal estava sempre lá. E ele não tinha rotina. Então, a pessoa totalmente... Então, acontecia da gente ficar até 5 horas da manhã conversando sobre filosofia. Aí eu perguntava, Olavo, e não sei quem. Ele começava a contar. E contava a história da vida. E contava várias coisas, a gente falava sobre arte. Começava a ouvir música, via filme. Ele via um filme por dia. Então ele estava sempre vendo filme. Porque ele achava que esses arquétipos da arte, eles servem para a filosofia. Então as histórias humanas que estão na arte, na literatura, no cinema, na literatura, no teatro, etc., elas servem para a filosofia. Então ele mandava muita gente ler literatura, né? Então... ele estava sempre lendo, estudando, debatendo, conversando, e ele não tinha rotina nenhuma. Então depois eu fui morar lá, não por causa de Olavo, mas porque eu arranjei uma namorada americana. Então, maravilhoso. Aí eu fui morar na rua do lado dele. Ele morava na Fillmore Street, em Petersburg. Mentira! Não, essa namorada, ela foi providência divina. Os astros conspiraram a seu favor. Não, claro, tudo conspira. Olha, Sêneca dizia, o destino guia aqueles que querem ser guiados e arrasta aqueles que não querem. Tudo acontece assim. Então, era a casa dele aqui, a minha na outra rua. Aí acontecia de 2 horas da manhã, Olavo ligava, pedia para Leila ligar e dizia, alô, Jazier, vamos sair para jantar. Aí disse, vamos. Aí lá vamos nós. Era assim, sem o menor critério, eu não tinha a menor rotina, a menor. Porque ele dizia o seguinte, você tem que viver sempre como se o mundo fosse acabar amanhã. Ele dizia, rotina é uma ilusão, rotina não existe. Cada dia é completamente diferente um do outro. Então, quando você tem que viver todo dia. E ele vivia todo dia como se fosse o último. Ele estava sempre
escrevendo. Você vê, por que ele escrevia tanto no Facebook? Porque ele não queria esperar para um livro que saísse depois. Não, ele escrevia na hora, queria aquilo. Porque ele lia na hora. Ele encomendava livro toda hora. Toda hora ele estava comprando livro. Ele montava uma estante, assim, numa parede inteira. Aí essa estante durava uma semana. Ele mesmo montava. Porque os livros iam chegando, aí o livro chega, aí ele começa a ler. Aí pega... Então ele vai lendo nos locais. Quando não interessa muito, aí vai para a estante. Quando interessa muito, ele lê muitas vezes. Ele então, fazia anotações? Ele ia marcando só com lápis. Tá. Ele não ia... Tinha algumas anotações, mas não era muito assim, não. Então, é isso. E... Tá, entendi. Eu entendi alguns passos. Por que ele era astrólogo? Sim. Então, Olavo não só foi um astrólogo, foi um grande astrólogo. E foi isso que te influenciou a estudar astrologia? Não. Eu já estudava astrologia porque eu era esotérico também. Antes de virar católico. Olavo, ele teve uma escola de astrologia, que é a Escola Júpiter, em São Paulo. Então ele formou muitos bons astrólogos que inclusive hoje estão em atividade, né? E inclusive ele causou muita raiva quando ele saiu dessa área da astrologia. O pessoal ficou muito triste, muita raiva dele, porque ele largou e foi fazer filosofia. E ele chegou na filosofia por causa da astrologia, porque ele queria fundamentar aquele estudo simbólico, né? Aí ele foi procurando, estudando, terminou na filosofia e se tornou um filósofo. E ele começou isso depois dos 40 anos. Então observe, o Olavo não é uma pessoa que começou as coisas cedo, ele começou tarde, né? E o sucesso dele foi bastante tardio, mas foi muito forte, né? Porque, como diz Christian Lynch, que inclusive é um intelectual de esquerda, você viu ele no meu filme, né, Tudo se Desfaz. Uhum. Ele diz que Olavo de Carvalho é o intelectual mais influente da história do Brasil. Você pode ver, por exemplo, Gilberto Frei. Gilberto Frei foi muito influente, influenciou os militares, eles criaram a Fundação Joaquim Nabuco naquela época, influenciou na própria compreensão do Brasil, toda uma bibliografia foi criada no estudo de sociologia, etc. Mas não se compara a influência de Olavo. A quantidade de autores que foram trazidos para o Brasil por causa de Olavo é uma coisa impressionante. Foram traduzidos, editoras que foram criadas, livros que foram inspirados pelas ideias deles, que detalham temas específicos que ele tratou. Então é uma coisa realmente impressionante. Como você resumiria o Olavo de Carvalho em 1 minuto? Eu acho que eu resumiria mais na parte humana, uma pessoa que é muito amorosa, uma das pessoas que mais amou que eu vi. E isso tem a ver também com aquilo que eu falei. Como ele vivia como se fosse o último dia, então ele tinha que amar como se fosse o último dia. Então ele amava a mulher dele como se fosse o último dia. Ele amava os amigos como se fosse o último dia. Então tem uma foto muito impressionante que eu fiz, que eu postei agora quando o Olavo morreu, que é uma fotinha dele assim. Deixa eu te mostrar, você coloca ali. Tá, claro. Ele me esperando na rodoviária de Richmond, né? Então é uma coisa linda isso daí. Olavo era assim, era uma pessoa que ele amava os amigos. Olha, foi uma das amizades mais impressionantes que eu já tive, porque ele amava como se tudo fosse acabar amanhã. Então por isso que eu acho que a morte dele foi muito confortável. Eu não chorei na morte dele. Eu pensei assim, ele tá aí, a atuação dele continua, ele escreveu tudo que ele quis escrever, ele fez tudo que ele quis, entendeu? Então é essa pessoa que amou, porque ele sabia que o mundo podia acabar amanhã, e pode mesmo, o mundo tá sempre para acabar, entendeu? Agora, ele odiou muito também. Claro. Esquerda, por exemplo. Sim, mas sabe o que é? Olavo, ele dizia uma frase de Nietzsche também, que é nesse aspecto aí, que é interessante. Ele diz, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então, o amor, essas coisas... Ele viveu muito intensamente e ele foi muito perseguido, né? Ele foi ameaçado de morte. Ele foi embora do Brasil porque ele foi ameaçado de morte. E não foi uma, não. Foram muitas vezes. Entendeu? Por telefone, ligavam para a casa dele, diziam, você vai morrer, sua família, etc. Então, ele foi tão atacado que ele também reagia de forma muito forte. E eu entendo isso. Eu também, às vezes, me coloco nessa situação. Inclusive com gente que, a princípio, estaria do meu lado. Né? Então, ele odiou muito. Ele era muito profundo, muito intenso em tudo que ele fazia. Nisso também ele era admirável.
Parece, eu acho que eu vi isso no filme. Em algum momento ele fala algo do tipo que é necessário falar. Ele era assim, ele brigava, ele ia até as últimas consequências na briga. Depois, se fosse para se reconciliar, ele se reconciliava também nas últimas consequências, ficava bem. Qual que foi a história dele com o Caetano mesmo? Não, o Caetano, ele fez uma pergunta, né, sobre o negócio da Paula Lavigne, e ele processou, e o Caetano processou. Eu até perguntei ao Olavo, né, eu disse, Olavo, e esse negócio do processo do Caetano, você vai ter que pagar? Ele disse, você acha que eu tenho dinheiro na minha conta? Simples assim. Eles viviam assim, a vida dele era um caos, um verdadeiro caos. Então o que você mais aprendeu com ele foi que que o mundo pode acabar a qualquer momento, uma coisa meio carpe diem. A gente tem que viver como se tudo fosse acabar, a gente tem que amar. E uma hora vai acabar. Vai, né? Sem dúvida, vai mesmo. Nem que seja só pra mim ou só pra você. Não, vai acabar objetivamente, o mundo inteiro vai acabar. Não, por favor, não na minha vez. Só espero isso. E houve, né, alguma aflição na construção de O Jardim das Aflições? Ou foi tudo um paraíso, assim, você ali perto do Olavo, que você tanto admirava, que você tanto amava? Houve alguma aflição, alguma dificuldade? Não, olha, fazer um filme é uma coisa muito trabalhosa, né? Muito trabalhosa. É uma coisa tão trabalhosa que você cansa do filme no meio. Então você não aguenta mais ouvir, você não aguenta mais ver, porque você é obrigado a rever aquilo tantas e tantas, 1.000, 2.000, 5.000 vezes, sei lá quantas. Então, e é um processo muito trabalhoso, né? Então, é realmente pura aflição. A criação artística é aflição. Bom é você ver o filme pronto, quando todo mundo tá junto vendo. Então, aí é legal, você receber as pessoas... Na pré-estreia. Sim, eu tive isso e foi maravilhoso. Lá no Cine São Luís, no Recife, tinha 1.000 pessoas dentro do cinema. Então, eu fui ovacionado, foi uma coisa impressionante. Nós terminamos ganhando os principais prêmios do festival. Foi uma coisa assim, olha, Teve uma história de que te tiraram de algum festival, porque sim, na verdade, o tema era de direita ou algo do gênero? Sim, pois é. Não, foi a tentativa de boicote no CinePS. 7 cineastas se retiraram do festival, tiraram os próprios filmes do festival, em protesto contra a presença do que eles chamam de direita, extrema-direita, tomando espaço dentro do cinema brasileiro, que é ridículo, né? O filme não é de direita, não existe filme de direita, não existe filme de extrema-direita. O diretor pensa do jeito que ele pensa, e é isso. Isso não necessariamente está no filme, né? E o filme em si não é de direita. O Olavo não fala nada, ele fala muito pouco de questão. Mas calma, política. Agora minha pergunta é bem ingênua, tá? Um filme vangloriando a Dilma não é um filme de esquerda? Olha, aí, na verdade, não vai ser nem um filme, vai ser uma propaganda, né? Ah, tá. Então perde-se a categoria de filme a partir do momento em que há um engajamento político. Não necessariamente. Veja bem, tem grandes filmes que tiveram objetivos publicitários. Por exemplo, os filmes de Eisenstein na União Soviética. Só que os filmes têm qualidades artísticas tão grandes que superam esse aspecto publicitário. Ok. Por exemplo, o filme Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov. Kalatozov era um cineasta soviético que teve toda a estrutura soviética para fazer um filme em Cuba contando a Revolução Cubana. Era uma propaganda. Entendi. E, entretanto, o filme é tão maravilhoso que os aspectos da propaganda, eles ficam menores. Então a gente vê que existe ali, mas eles são menores. Então, agora, em geral, o cinema tem sido ocupado muito pela publicidade, pela retórica. Veja bem, o que é a poética? Poética é uma apreensão mais pura da realidade. Você sente a realidade, você a observa com uma certa pureza, né? A linguagem retórica, o que é? A linguagem que leva à ação. Então, se você faz um filme com o objetivo de eleger a Dilma, ou de qualquer objetivo retórico, isso, o essencial do filme é propaganda, não é arte. Entendeu? Entendi. Então, aí que tá. A maior parte do que se chama arte hoje é pura propaganda. Então, há de se ver o que sobressai. Há de se ver o que sobressai. Exatamente. Então, no caso do Jardim das Aflições, não tem nada, o filme em si não tem nada, a linguagem de direita. Porque, veja bem, direita e esquerda são critérios políticos, eles não se aplicam à arte. Entendeu? Por exemplo, conservadorismo, progressismo também não se aplicam à arte.
Ó, vou dar um exemplo. Inclusive porque a língua... um exemplo que você gosta. Tropa de Elite. Tropa de Elite foi feita por um cineasta de esquerda. E, entretanto, ele é um dos elementos fundadores da nova direita. Por quê? Porque a linguagem artística, a gente não tem controle. Entendi. Entendeu? Por exemplo, Luchino Visconti era comunista. E os filmes dele são apreciados especialmente por gente de direita, porque são muito conservadores, aristocratas. Existe um aspecto, né, que... Então, por exemplo, Éric Rohmer era um cineasta monarquista, ele fez um filme contra a Revolução Francesa, ele era de direita, entendeu? Católico. E, entretanto, os filmes dele são apreciados especialmente por gente de esquerda. Então é isso, a linguagem... Perde o controle. A gente não tem controle. Não tem. Interessante isso. E, inclusive, é uma coisa que preciso que se diga. A obra de arte não necessariamente faz bem. Tem muita obra de arte que matou um monte de gente por aí. Por exemplo, Werther de Goethe. Werther, ele fez um romance sobre um sujeito que se mata por causa de amor. As pessoas se inspiraram tanto por causa disso que eles começaram a se matar. É verdade. Agora, igual o meu livro preferido, o Madame Bovary. Exatamente, as pessoas começaram a se matar por causa do livro. Então, não necessariamente a obra de arte, ela tem esse efeito assim bonzinho. Entretanto, a gente não consegue viver sem arte, não é? Agora, tem efeitos também muito bons. Esse filme que eu falei, O Mensageiro do Diabo, de Charles Laughton, teve criminosos que se entregaram à polícia voluntariamente depois de verem o filme. Isso aconteceu mesmo, está documentado. Entendi. A pessoa viu o filme e ficou tão impactada por aquilo que ela foi e se entregou à polícia. Isso aconteceu também no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Muita gente viu o filme, ficou tão comovido que se entregou à polícia, disse eu cometi um crime tal e tal e tal. Tem um filme também do Errol Morris, né, que é A Tênue Linha da Morte. Esse filme é muito interessante, é um marco do cinema documentário. Esse filme é sobre um assassinato. E os sujeitos, os personagens que em tese cometeram o assassinato, eles estavam no corredor da morte para serem assassinados. Depois do filme, eles reverteram a pena. Então, o filme salvou a vida dessas pessoas. Não dos dois, de um deles. Então, é um efeito impressionante da arte. Agora, nem sempre tá bom, não. Por exemplo... Dá bom é uma expressão legal. Eu gosto. Verdade. Tem o livro O Apanhador do Campo de Centeio. O assassino de Lennon o leu, ficou tão transtornado com aquilo que foi lá e matou o Lennon. Então, obra de arte é uma coisa assim, que é muito profunda. Eu vou te contar uma coisa. A minha astróloga falou que o meu mapa astral é quase idêntico ao do John Lennon. Ah, é? Aí eu tô sem saber se eu vou achar um Yoko Ono ou se algum seguidor vai me matar. Eu fiquei desesperada. Ela falou, Cíntia, é quase a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Agora aqui, sobre o Nem Tudo Se Desfaz. Uma coisa me chamou muita atenção. Eu anotei aqui. O título é Nem Tudo Se Desfaz. E aí aparece o título e vem na sequência, em contradição, a frase do Marx: tudo que é sólido desmancha no ar. E aí quando o filme acaba, vem Nem Tudo Se Desfaz, anda em tudo, nem tudo se desfaz, não entendi minha letra. Anda em tudo um resquício. Sim. Comprovando que, de fato, nem tudo se desfaz, né? E isso aqui é do Tolentino. Eu tentei o tempo inteiro entender o que você quis dizer. Aí eu pensei, e falei, olha, eu acho que ele está falando que o poder das massas não se desfaz. Não sei se é isso. Porque eu entendo que quando a gente cria, igual o meu livro caiu numa prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Aí fizeram interpretação de texto com questões fechadas do livro. O livro não, um conto, o primeiro conto. E aí eles perguntavam coisas ali, e foram coisas que eu vivi, porque ele é autobiográfico. E eu falava, gente, mas não foi nada disso. Eu não quis dizer nada disso. Né? Então, o que você falou, a gente cria e a gente perde o controle. E aí, tem alguma coisa a ver? De onde veio esse título? De onde veio esse filme?
E é isso. Eu acho que você foi na lata, acertou direitinho, exatamente. O que não se desfaz, na minha opinião, é a atuação das massas no campo político. Então, o que foi que eu fiz? Eu contrapus a frase de Marx, que é tudo que é sólido se desmancha no ar, que o que ele diz é praticamente tudo se desfaz, né? Tudo se desfaz. Em que contexto que surgiu essa frase dele, você sabe? Não sei, mas é uma frase que ficou muito famosa e ficou independente, assim, né? Eu acho que é no 18 Brumário, né? Acho que é no 18 Brumário essa frase. Mas essa frase ela tomou independência, né? E até engraçado, porque saiu uma crítica na Folha falando do filme e ele diz assim: nem tudo se desfaz, anda em tudo resquício. A frase de Bruno Tolentino é geralmente contraposta à frase de Karl Marx. Aí ele diz, geralmente nada, quem contrapôs fui eu, ninguém nunca contrapôs antes de mim, entendeu? Ele pensou, mas eu achei engraçado isso, que ele pensou que já tinham feito, ninguém fez, não foi eu que fiz. Mas de qualquer forma, de fato, é isso aí que você falou. O que não se desfaz é o quê? É a atuação das massas no campo político. Isso começou em 2013, não é? Os políticos perderam o controle das massas. E aí, isso terminou fazendo o quê? Terminou tirando a esquerda do poder. Pode ser que ela volte, né? Porque ninguém tem controle sobre as massas. Mas o fato é que terminou por colocar a direita no poder. E a esquerda perdeu a sua hegemonia de décadas. Foi isso que aconteceu. Entendi. E qual foi o seu objetivo com esse filme? Olha, o que eu queria é simplesmente que as pessoas vissem o que aconteceu no Brasil, mas com clareza. Porque, só interrompendo, ele fala lá das manifestações contra o aumento das passagens, do valor das passagens, ele fala dos black blocs, enfim, e aí ele faz uma linha do tempo a partir disso, né? Sim, inclusive eu quis que o filme parecesse um filme velho, com cheiro de naftalina. Quem que é o cara que fica narrando, narrador, gente? É o com Reinaldo aquela voz Gonzaga, é um excelente maravilhoso. ator, maravilhoso, nossa, ele é um... A naftalina vem da voz dele. Claro, não, total. E também, desculpa, então, eu tô muito empolgada, gente, desculpa. E também da sua escolha musical. Sim, um órgão, então, exatamente, eu gosto das coisas assim. Então o Reinaldo foi realmente um achado, e o compositor também. Eu encomendei ele uma trilha sonora e ele fez essa peça que foi linda. Nós vamos colocar no Spotify a trilha sonora completa do filme, né? Então é isso. Eu quis colocar como eu quis representar esse movimento da história. Como a história brasileira recente, ela se parece com coisas que são do passado muito mais anterior. Por exemplo, a questão dos movimentos das massas remetem a quê? Remetem à Revolução Francesa, por exemplo. Então, é por isso que tem as frases lá do Elias Canetti ao longo do filme, né? Então, as frases é do livro Massa e Poder, em que ele faz uma catalogação das massas, dos tipos das massas, né? Então, só que tem um limitador no livro, que o livro, ele fala das massas tradicionais, das massas físicas, não tinha internet ainda. E aí entra a importância do João César de Castro Rocha, né? Que fala sobre a questão das massas digitais, e ele usa também a teoria mimética de René Girard, para interpretar essa questão do movimento das massas. Que eu amei, e uma coisa que me marcou foi a hora em que ele fala... O objetivo não era falar disso, mas ele usou como exemplo que a pessoa que está do nosso lado e admira muito a gente, ela admira tanto, 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 que em algum momento ela pode desejar o nosso marido, o nosso trabalho, a nossa casa, um filho igual, e de repente ela vai lá e começa a competir conosco, e mais do que isso, ela quer se tornar a gente. Ela precisa te matar para ocupar o seu lugar. Exato. Em última instância é isso. A teoria mimética de René Girard. É basicamente isso. Isso é uma coisa muito comum nas redes. Porque as redes é o seguinte, a presença física das pessoas deixa as pessoas mais civilizadas, né? As pessoas, quando se encontram, elas não se ofendem como elas se ofendem na internet. Só que as massas digitais, elas reproduzem um movimento um pouco mais animalesco. Então as pessoas se atacam de uma forma nas redes sociais que é uma coisa impressionante. Por exemplo, agora, nas redes sociais, no meu Twitter, eu comecei a defender as leis de incentivo. Eu fui tão ofendido que eu não consegui nem responder. Engraçado que quando o Olavo morreu, agora, pouco tempo atrás, todo mundo só me elogiava, e que filme maravilhoso, e não sei o que. Aí de repente eu comecei a defender as leis de incentivo, só me esculhambaram e falaram tanta coisa de mim, e esculhambaram até... A mão que curte é a mesma que deleta. Exatamente. Mas é assim mesmo, é a dinâmica das redes, a gente precisa compreender como é que funciona isso. Agora, quem é político
precisa temer muito isso daí, porque isso, de fato, corrói o poder. Entendi. E te chamam de cineasta bolsonarista. Existe eu acho que já verdade nisso? Não tem verdade, porque isso não é categoria de cineasta. Isso é uma coisa que é porque os jornalistas eles precisam catalogar as pessoas. Me chamam de professora bolsonarista também. Isso é vergonhoso. Isso é coisa que jornalista faz e que, na verdade, nem precisava fazer. Poderia fazer assim. O cineasta Josias Teófilo, conhecido por apoiar, sei lá, blá, blá, blá. Mas já pararam de me chamar de cineasta bolsonarista. Deu tanta confusão com o governo que eles pararam. Entendi. Eu criticando o pessoal da cultura, que é esse vexame dessa gestão da cultura do governo. É um vexame desde o começo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Gente, eu não sou mal educada, mas é porque realmente eu tô muito empolgada. E tá chegando o fim. O que você achou do projeto de lei que visa proibir a utilização de linguagem neutra em filmes financiados pela Lei Rouanet? Olha, eu acho que é um tipo de burocracia muito difícil de aplicar, entendeu? Porque você... veja bem, a Lei Rouanet é para o cinema, ele usa a lei do audiovisual, né? Então seria a lei do audiovisual. Então eu acho que qualquer coisa que tenda a querer proibir coisas dentro do filme, eu acho que não é legal. Sabe por quê? Por exemplo, se você quiser representar num filme, inclusive como eu vejo, como essas pessoas ridículas, como elas são, tentando usar a linguagem neutra, você pode querer representar apenas para mostrar o que é. Claro. Então, essa coisa de legislar muito sobre a produção artística, isso não é legal, isso não funciona. Eu acho que isso funciona em escola. As escolas, as faculdades, as universidades têm que usar a linguagem formal. Por quê? Porque a gente entra na universidade, na escola, para aprender a linguagem formal. A linguagem formal a gente fala em qualquer outro lugar. Então, agora, para a arte, aliás, essa é uma coisa que precisa ser falada mesmo. Esses critérios morais que a direita tem, elas não servem para a arte. Isso também precisa ser falado. Porque é o seguinte, as pessoas ficam tentando dizer, mas a arte, o pessoal da direita, ele dá valor à beleza, dá valor à moral. Veja, o que é o Poderoso Chefão? É a história de um sujeito que... Você já imaginou o Poderoso Chefão? Um sujeito que não trai a mulher, que não mata ninguém, não faz nada de errado. Entendeu? Então a arte, ela mostra principalmente o mal, entendeu? O feio, o terrível. Então a direita fica falando da beleza. A beleza é o resultado final daquilo que pode ser terrível, daquilo que pode ser aterrorizante. Por exemplo, o Exorcista. O que é o tema do Exorcista? É a atuação do demônio. Isso é terrível, não é? Por exemplo, o Édipo. Que é coisa mais feia do que desejar, do que matar o pai e comer a mãe. E, entretanto, isso é o Édipo, é um clássico da história. E só existe o bem porque existe o mal, exatamente, né? Esse maniqueísmo precisa. Então, essa coisa de o belo, o bom e o verdadeiro, que a direita fica falando, que são os universais platônicos, que não servem para a arte, isso é vergonhoso. Tem que parar com esse negócio. Entendi. Entendeu? Tem que parar já. Em minha defesa, vou falar uma coisa. Eu, obviamente, por ser a maior porta-voz do país contra o dialeto não binário, eu falei que eu era a favor, que tinha de proibir mesmo, porque é aquela coisa que a própria esquerda faz muito. Nós vamos radicalizar. Sim. Tá? Agora, eu, Cíntia Chagas, CPF... penso exatamente como você está falando. Só que na condição daquela que luta contra o dialeto não binário, quaisquer proibições do dialeto, sobre o dialeto, eu vou apoiar. Sim, mas eu entendo. penso assim, tá? É o que eu acho, você tá certíssimo. Sim. Olha, outra coisa. No filme do Olavo, eu peguei aqui... Cadê? Ele fala do náufrago. As ideias dos náufragos. E ele fala... Cadê, gente? Eu já me perdi aqui nos meus papéis. Se as únicas ideias que importam são as dos náufragos, né, que é o que ele fala, o que viria à sua cabeça se você estivesse naufragando? Eu não sei. Ui! Eu ia pensar na minha mãe. Eu ia lembrar da minha mãe, dos meus irmãos, do seu da minha avó,
dos meus avós, é isso que eu ia lembrar. Essas são as coisas mais importantes da minha vida agora. Somente a minha mãe. Pronto. É isso. É. Maravilha. Josias, agora eu vou fazer 3 perguntas pra gente terminar. E você vai falar o que vier à sua cabeça, tá? Pra quem ou pra que você dá nota 0? Pra nota 0, eu não sei o que é que eu dou nota 0. Não sei. Pode pensar um pouquinho? Pode, claro. Sei lá, Wagner Moura, pronto. Wagner Moura. Wagner Moura? Só fala muita bobagem, merece O que ele fala de bobagem? Que ele fala sobre... Ele ficou fingindo que ele vivia sendo censurado pelo Marighella. Marighella foi exibido em todos os cinemas, entendeu? Ele vive com histeria de esquerda, uma coisa falando muita bobagem, é insuportável. Ele finge? Como assim ele finge? Ele disse desde o começo que ele estava preparando esse filme, ele terminou fazendo esse filme com milhões, inclusive com a lei, né? Usando a lei do audiovisual. E ele desde o começo diz que está sendo perseguido, que o filme dele está sendo censurado, e não foi censurado em momento nenhum. O filme fez não sei quantos mil espectadores nos cinemas, né? Então, sei lá, Wagner Moura. Tá, ele dá nota 0 para o Wagner Moura. Ok. E para quem ou para que você dá nota 10? Nota 10 para o Arnaldo Jabbour, que faleceu semana passada. Um grande cineasta, imenso cineasta. Os filmes dele são excelentes. Ele fez a melhor adaptação do Nelson Rodrigues. Fez o Toda Nudez Será Castigada. Né? Fez filmes... eu prefiro ele cineasta do que ele comentarista político, né? Mas as obras dele são realmente assim, inesquecíveis. A espacialidade. Ele foi uma das vítimas do fim da Embrafilme, né? O Collor acabou com a Embrafilme, ele não pôde mais fazer filme, ele foi para o jornalismo. Foi uma grande perda para o cinema brasileiro, porque de fato os filmes que ele fez, eu lamento muito não ter podido conhecer, não tê-lo podido conhecer ao vivo, né? Sim, eu amo Nelson Rodrigues. E uma pergunta metafórica: sujeito ou predicado? Sujeito. Por quê? Porque eu acho que o mais importante que existe no mundo são as pessoas, né? O nosso contato. A gente aprende com as pessoas, a gente vive com as pessoas. O resto é menos importante. A gente faz filme para as pessoas. E quando a gente está naufragando, a gente pensa em pessoas. Na mamãe. Pensa na mamãe. Maravilhoso. Josias, eu quero te pedir uma coisa. A gente pode ser amigo? Claro. Gente, eu vou conversar tanto com ele sobre cinema. Finalmente achei alguém com quem conversar sobre o cinema. Muito obrigada. Obrigado. Sou sua fã. Viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Instagram, redes sociais. A gente está com o filme à venda no site www.nemtudossedesfaz.com. Tem meu Instagram, que é @JosiasTeófilo. Estou no Twitter também, Josias Teófilo. E quem quiser assistir ao Jardim das Aflições... Está em vários lugares. O Jardim das Aflições está à venda com o pacote completo do filme no www.nemtudossedesfaz.com. Está também na Amazon Prime, na Lumine TV e à venda no YouTube e várias outras plataformas. Maravilha. Então, Brasil, esse foi o Josias Teófilo. Essa delícia de personalidade, de pessoa. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigada e até semana que vem. Beijo!